A bênção João de Deus, saudações tricolores, eu sou o Fernando Cordeiro, este aqui é o canal Coração Tricolor, e hoje eu estou aqui para falar de uma coisa que há muito tempo vem me chamando a atenção, e eu tenho muita vontade de falar, mas eu vou falar dessa vez. Como eu sinto falta do André, do nosso meio de campo André, aquele mesmo que é convocado juntamente com o Nino para a seleção brasileira. Pois é, ele está jogando, né? Ele é titular absoluto do Fluminense, mas eu não vejo o bom e velho André em campo, se é que já podemos chamá-lo assim, né? Nem tão velho, mas muito bom André. Não é? É um jogador que tem tudo para ser excelente. Basta que ele aprimore algumas coisas, como por exemplo, passes verticais em profundidade e lançamentos. A diferença básica que eu digo do passe vertical em profundidade é que ele é rasteiro e o lançamento ele é por cima. Pois eu vejo uma coisa, vem acontecendo um fenômeno com o André que antigamente se dizia muito de alguns jogadores atacantes, né? E se disse isso muito do Luiz Henrique, se vocês se recordam. As pessoas diziam, para que o Luiz Henrique fica de auxiliar de lateral direito, driblando lá atrás, se ele pode dar esse drible lá na frente? Eu vou falar aqui do Luiz Henrique porque é um exemplo recente, aquele mesmo Luiz Henrique que o Fluminense negociou a preço de banana para a Espanha, para o Betis. Então, agora eu vejo, por exemplo, nesse esquema do Diniz, o André, ele tem aquela capacidade maravilhosa, ele é muito habilidoso de sair jogando, sair driblando, é um dos jogadores essenciais no dinizismo para que haja a saída de bola ali rasteira, né? O Fábio jogando a bola para ele, ou para o Nino e o Nino para ele, para fazer a saída de bola lá para trás, para o próprio Ganso também, ou o Arias. Então, são jogadores assim que nós temos total confiança na saída de bola, não é? André, Nino, Ganso, Arias, Marcelo, não posso deixar de citar o Marcelo, enquanto que a saída de bola com o Felipe Melo é um terror, né? O Felipe Melo é o nosso pitbull, o nosso xerife, é o nosso cão de guarda, aquele cara que assim, transmite a energia, a raça para o time, mas não é dele não. Assim, acho que o Fluminense tem problemas sérios na defesa, uma delas é alçarem a bola sobre a área. O Nino fica pregado no chão. O Nino é bom para cabecear, para fazer gol na área adversária. Mas o Nino fica pregado. Se o Nino não ficasse pregado, o Nino atrapalhava no jogo contra o Internacional, que o Fábio foi sair, tropeçou no Nino, porque o Nino ficou parado. Então, quer dizer, o Felipe Melo é o cara das cabeçadas, o cara que tira a bola nas cabeçadas ali, quando alçam a bola sobre a área do Fluminense. E, assim, aí de que adianta o André? Não é? O que adianta o André se o André é um baixinho que não tem impulsão suficiente? Hoje em dia os jogadores são muito altos. Antigamente um cara de 1,90 m dentro de campo era o Dr. Sócrates, era um varapau. Ou Washington do Fluminense, do Casal 20. Então hoje em dia tem fácil jogador de 1,90 m, que essa geração aí cresceu pra caramba. E o André é baixinho, assim, não dá para ganhar na cabeçada dentro da área. O Nino já fica perdido com aquela altura toda. Imagina o André, não é? O Nino que tem altura não pula, imagina o André. Então, se jogou a bola na área do Fluminense, é saco, é gol do adversário. E outra coisa também são os contra-ataques, né? Aí você vê, é por isso que eu estou dizendo isso, porque o Diniz tem botado, e por isso que eu sinto falta do André, o André para jogar de zagueiro. Mesmo quando joga o Felipe Melo ou o Marlon, o André joga de zagueiro. O Fluminense jogou com 3 na zaga, 3 zagueiros e só o Ganso no meio de campo. Vocês entendem o que eu estou falando? Não era Ganso e André no meio campo.
Porque o Ganso fica no meio campo e o André fica na zaga. Fica na zaga, na frente dos zagueiros, ou no meio dos dois zagueiros. Se o André ainda ficasse atrás, na sobra, cobrindo o Marcelo, cobrindo o Felipe Neto e o Felipe Melo, que são os caras que precisam de cobertura, ok. Mas o André não fica. O André fica no meio ou fica à frente. Mas é sempre um jogador defensivo. E aí é a história do drible. O André tem sempre que dar aquele corrupio, aquela voltinha na bola, como um cachorro tentando morder o próprio rabo, e sai jogando, dribla um, dribla dois, clareia a jogada, vê alguém na frente, vê um Arias mais adiantado, vê um Keno, passa uma bola. Aí eu pergunto, por que ele não se projeta, por que ele não faz mais isso mais à frente? Eu via o André, início de carreira era assim, né? Início de carreira do André foi outro dia. O André se projetava mais à frente, tentava chutes ao gol, tentava tabelas com jogadores de ataque do Fluminense. Cadê esse André? Tem alguma coisa perturbando ele? Porque ou é o Diniz, ou é o dinizismo, e é a tensão, talvez seja tudo isso, não é? Pela conquista da Libertadores. Que ele está com esse excesso de zelo jogando atrás lá, plantado como zagueiro, e até meio desanimado eu vejo assim, quando a câmera da televisão flagra o semblante do André. Eu acho que o André, por exemplo, a maior prova de que ele não é zagueiro, além de ele não subir para cabecear, lembre-se bem do campeonato estadual 2-0 Volta Redonda, depois o Fluminense meteu 7, o segundo gol do Volta Redonda lá, não foi? Uma enfiada de bola que deram para o Lelê. O Lelê deu um pique, o André não viu outra coisa que não fosse poeira, e o Lelê fez o gol, justamente em cima do André. Então nem para isso o André serve. O André não serve para isso por quê? Porque ele não é zagueiro. A não ser que o Fernando Diniz faça um esquema ressuscitando o líbero, que é o cara que fica nas sobras e depois sai jogando, que praticamente esse sistema foi abolido, porque o Beckenbauer foi um esculacho total de líbero, não é? A não ser, ou então joga com 3 zagueiros, assume os 3 zagueiros e bota o André ali, de alguma forma, de outra, ou mais atrás ou mais à frente. Eu acho que o Fluminense precisa sempre de cobertura para Marcelo, e aí o Marcelo de lateral à direita, cobrindo Samuel Xavier. Vocês viram que o Marcelo corre, não sai do lugar. O cara do Botafogo fluindo. É a lebre e a tartaruga. Foi saco. Internacional, o Ener Valencia perdeu gols por causa do Gravatinha, né? Que falou assim, fez assim nas bolas, desviou. Né? A função do Gravatinha de Nelson Rodrigues era exatamente essa. Ele ficava em cima do travessão do Castilho e as bolas não entravam, que o Gravatinha desviava as bolas para fora, ou para as mãos do Castilho. Basicamente assim atuava o Gravatinha, e assim ele tem atuado com o Fábio. O André com seus corrupios na área do Fluminense, na pequena área, dando 2, 3 dribles ali, o jogo do Fluminense indo para frente e o André como se fosse com perna de pau, se limitando a ficar lá atrás. Cadê aquele André voluntarioso que chegava na frente, que chutava pro gol, que jogava com raça, que dividia todas, que chegava lá na frente, driblava para procurar Cano, para procurar Keno, para procurar Arias, enfiando bola? André pode. André é craque. André é muito craque. O último craque mais ou menos parecido, os 2 últimos, foram Diego Souza e o Diego Arouca. Diego e Arouca. Era uma dupla, o Abel barrava o Diego sempre. Era difícil o Diego entrar, não era nem Diego Souza que se chamava, era Diego e Arouca. O Arouca ainda emplacou. Foi assim, os últimos 2 cabeças de área feras do Fluminense. Cabeça de área, volante, né? Aqui no Rio se falava sempre cabeça de área. Mas o André é superior. O André é superior a esses caras aí. Tá? Pelo menos assim, o Diego Souza depois desenvolveu pegou a 10, começou a jogar na frente, então não sei se ele na base já jogava na 10. Mas, assim, no Fluminense ele jogava atrás, junto com o Arouca, quando escalavam ele. Então, assim, desde Diego Souza e Arouca, que eu não vejo uma geração assim de volantes, né, ou cabeças de área tão bons. E assim, o André é o melhor que eu já vi nos últimos anos. Melhor que eu já vi nos últimos anos. É um cara assim, nível Pintinho, nível Delay, entendeu? Então, eu espero que o Gravatinha prevaleça nas Laranjeiras e no centro de treinamento Carlos Castilho, já que ele é amigo do Castilho, João de Deus também, que iluminem então
portanto, a cabeça do Fernando Diniz, para que o Fernando Diniz veja que desperdício é jogar sem o André, com o André fazendo papel de zagueirinho, perna de pau lá atrás. Não é? Não dá, né? É desperdiçar um talento muito grande. Né? Às vezes eu fico vendo o jogo com meu filho, fico lá, vai André Beckenbauer. Exageros à parte, o cara tem muito talento. Não é? É isso aí, galera. Tricolores, estamos todos um pouco tristes para essa derrota para o Botafogo, né? 3 derrotas seguidas esse ano, o que não é normal. O Botafogo é um freguês, nós temos 3 fregueses entre os grandes e tradicionais, não é? Apenas 3 fregueses, o que é muito pouco, que são Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, e no Brasileirão o Botafogo já não é nosso freguês mais. No cômputo geral, continua sendo freguês, mas 3 vitórias é muito esculacho, não é? Então, assim, e o Boca Juniors joga parecido com o Botafogo, tá? Então tem que servir de alerta, assim, tem que ficar esperto, não é? Tem que ficar esperto o Fluminense, tem que ficar esperto o Diniz. Essa data FIFA parece que não é muito longa, porque dia 18 já tem Fluminense e Corinthians. Então eu espero que o Diniz não pare de pensar no Fluminense. Não pare, até porque ele não vai conseguir parar de pensar. Tá? Agora só prestem atenção na seleção brasileira jogando o dinizismo. Como é diferente, porque só tem jogador de qualidade. O dinizismo na seleção brasileira é o seguinte: o goleiro joga a bola com os pés para o zagueiro toca para um cara do meio de campo e já mete a bola lá para frente. Depois o Diniz, se ele se sentir seguro, ele vai compactar mais, vai querer que o time suba em blocos, porque está assim, está muito afastado, e o Diniz gosta assim, que vá subindo assim, não é? Mas é assim que tem que fazer no Fluminense também. Tocou o André para o Nino, Nino para o André para o Marcelo, Marcelo enfia a bola para frente, ou carrega a bola, ou o André parte com tudo. É isso, valeu? Então, mais uma vez, eu conto com a presença de vocês, obrigado. O número de inscritos está crescendo, eu fiz um apelo aqui dramático, mas é um apelo de quem não quer largar o Fluminense mais. Eu não quero mais largar esse canal. Então, eu conto com a sua inscrição, conto com a sua divulgação do canal Coração Tricolor, aí nos seus grupos de WhatsApp do Fluminense, entendeu? Conto com o seu like, tá? Com a sua inscrição, CCC. Curte, comente, compartilhe, tá?